Bolsonaro e as joias sauditas. Da selva à jaula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 9 de julho, são agora 3h30 da tarde, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tirou parte do sigilo do inquérito sobre o furto, o roubo, das joias sauditas, que são patrimônio da União e que foram entregues ao presidente, ou ex-presidente, melhor dizendo, Jair Bolsonaro, quando o desprezível ocupava a cadeira da presidência da República. O Alexandre de Moraes quebrou esse sigilo no dia 8 de julho, na véspera de eu gravar esse vídeo, mas a informação de que a Polícia Federal já havia concluído o inquérito sobre a questão das joias sauditas já tem alguns dias para trás, 5 dias, uma semana. Eu até comentei aqui no canal. Se você estiver assistindo ou pelo YouTube ou pelo Facebook, você volta alguns vídeos depois que isso terminar e vê lá o que eu comentei logo quando saiu a informação da conclusão desses inquéritos, da fraude do sistema do SUS, né, popularmente chamado de fraude do cartão de vacinação, e a questão das joias. O caso das joias envolve Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas, entre elas oficiais das Forças Armadas. É sempre bom a gente lembrar que o governo de Jair Bolsonaro foi um governo militar, ungido pelos militares, pela cúpula ou parte dela, das Forças Armadas brasileiras. O inquérito da Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro desviou essa muambada, com a muamba das joias, cerca de 6,8 bilhões de reais. Mas esse valor ele deve ser maior. Aparentemente ele é maior, porque parte das joias dessa brincadeira de muamba de Bolsonaro à frente da presidência da República, uma parte dela não foi recuperada ainda. Logo, não foram realizadas as perícias sobre essas joias para certificar os seus valores. Algumas dessas peças ainda sequer foram mesmo encontradas, assim, ninguém sabe nem onde está, não tem vestígio, não tem nada, não tem suspeita, não tem nada ainda. Entre os itens não contabilizados estão uma escultura dourada de um barco, uma escultura dourada de uma palmeira, um relógio Patek Philippe, um machaba, um rosário árabe em metal, um par de abotoaduras em metal, um anel em metal, uma outra machaba da Rose Gold Chopard, par de abotoaduras também da Chopard e um anel da Chopard. Chopard é uma joalheria de grafino. Para vocês terem uma ideia, a marca de relógio Patek Philippe está entre as mais caras do mundo, tendo exemplares, inclusive, que podem chegar a 31 milhões de reais. E eu não estou dizendo que é o valor do exemplar dado ao Jair Bolsonaro, mas só para vocês verem que não é um reloginho qualquer que você compra ali no camelô da esquina ou no calçadão do comércio da sua cidade. Uma das joias dadas a Michele, um kit, tem um colar, umas coisas ali, vale cerca de 5 milhões de reais. Então não estamos falando de brincadeira. Entre os envolvidos ali, enfim, tem diversos militares, está também o advogado Alberto Wassef, que é o advogado da família Bolsonaro, né? O Wassef é aquele que escondeu o Queiroz na própria casa. Lembra que o Queiroz foi achado na casa do Wassef? Queiroz, o cara da rachadinha da família Bolsonaro? Então, o Wassef foi aos Estados Unidos, segundo o inquérito da PF, recomprar o relógio Rolex dado à União e vendido ilegalmente lá no Tio Sam. O Wassef pagou em dinheiro vivo cerca de 260 mil reais. E aí não se sabe como foi que esse dinheiro foi parar na mão dele lá. Se ele saiu daqui com dinheiro, se o dinheiro ele pegou lá,
Se foi registrada a saída desse dinheiro do país, você não está falando de sair com R$ 1.000 ou R$ 200. Está falando de sair com R$ 260 mil e comprou em dinheiro vivo, em cash. No dia da recompra, o ACF chegou a ligar para o Flávio Bolsonaro, dizendo que estamos aí porque deve e tal. Aliás, dinheiro vivo é algo que a família Bolsonaro gosta. Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do capitão do Exército, quitou a mansão recentemente aí, à vista. O Flávio Bolsonaro também já foi envolvido no negócio de esquema de rachadinha e compra de outros imóveis aí, também em espécie, cujas reportagens foram tiradas do ar, no processo judicial, enfim. Não seria surpresa, e eu não estou dizendo que mas não seria surpresa se daqui a algum tempo se revelasse se tratar esse dinheiro da mansão, mesmo dinheiro da muamba das joias. Não seria surpresa se isso viesse à tona algum dia, tá? Dinheiro das joias que, segundo a Polícia Federal, custeou a estadia de Bolsonaro nos 3 meses que ficou nos Estados Unidos, após fugir do Brasil em 30 de dezembro de 2022. Seja por medo de ser preso, seja porque ele sabia das presepadas que estavam por vir, porque ele participou de toda a fuleiragem que veio em seguida, que culminou no 8 de janeiro. E eu chego já lá nessa questão do 8 de janeiro. As joias sauditas foram dadas ao Bolsonaro após ele, na presidência da República, vender pelo menos a metade do preço à refinaria Landulfo Alves, na Bahia, a um fundo dos Emirados Árabes. A refinaria foi vendida por 1,8 bilhão de dólares, mas seu valor de mercado à época estava entre 3 e 4 bilhões de dólares. Pode até não ser, mas que essas joias, esses presentes, esses mimos, têm cheiro de agrado pela promoção à la Black Friday, ou até melhor que a Black Friday, cheiro, isso tem sim. E tem um nome para isso, propina. É preciso apurar. De fato, foi essa a relação, causa e efeito. O Bolsonaro recebeu as joias por conta da venda da refinaria. É preciso que se apure isso, e isso, no seu devido tempo, virá à tona. O Supremo Tribunal Federal deu à PGR um prazo de 15 dias para que esta se manifeste pela oferta da denúncia, no caso das joias, ou pelo seu arquivamento. Ou seja, até o final deste mês de julho em que eu gravo esse vídeo, Bolsonaro deverá se tornar réu no caso das joias sauditas. E ainda tem a questão de se tornar réu pela fraude do sistema do SUS, cujo inquérito também já foi apresentado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. E fala-se comumente de fraude do cartão de vacinação, mas é fraude do sistema de registros, do Sistema Único de Saúde, e que movimentou uma série de pessoas, ou seja, há também aí uma formação de quadrilha para fraudar sistemas de dados públicos. Muita gente aponta que esse caso das joias sauditas, enfim, deve minar a popularidade de Jair Bolsonaro. Entre os argumentos, por ser de mais fácil entendimento popular, ladrão de joias ou coisa que vale. Isso pode até ocorrer, mas não creio que vai minar a faixa de eleitorado desse campo político, desse espectro político eleitoral que nós temos hoje no Brasil. Não teremos uma redução daquela parcela mais calcificada ali de eleitores da extrema-direita, que são os eleitores mais conservadores do país. Cerca de 20% a 35% são mais à esquerda, cerca de 25% a 30% são mais à direita, e o meio aí é que é o grande definidor das eleições presidenciais e até de governos estaduais. A gente deve seguir com esses mesmos 30% de eleitores votando na extrema-direita, pelo menos até que a direita não bolsonarista, vamos dizer assim, se reconstrua e se torne viável eleitoralmente, coisa que não está dado. Você não vislumbra isso em curto prazo. Não está no horizonte isso agora. As joias sauditas colocaram Bolsonaro no rumo para a prisão, mas isso não ocorrerá em atendimento à ansiedade de muitos por aí, aquela ansiedade do Bolsonaro preso amanhã, e sempre que sai a notícia, sobe hashtag nas redes sociais e tal, fica todo mundo ensandecido,
fica ensandecido, inclusive pelo fato dele ainda não estar preso. E aqui repito o que já falei em outros vídeos: Bolsonaro deverá ser preso em 2025. No caso das joias em específico, ele pode pegar até 32 anos de cadeia, mas mesmo que seja condenado a 32 anos de cadeia, também não precisamos chorar a pílula, não vai ficar esse tempo preso, inclusive por conta da sua idade. Mas vejam, a punição aqui não é somente pela venda das joias, que são patrimônio da União e é sempre importante ressaltar, mas por ele ter montado uma quadrilha para vender patrimônio público, ou seja, é a venda do patrimônio público inchada de mais crimes, de mais irregularidades, devido à formação de quadrilha, ou seja, o presidente da República formou uma quadrilha, associação criminosa é o termo jurídico usado agora, montou uma quadrilha para furtar, para se livrar, para vender, para pegar, transformar patrimônio público em dinheiro para si. E isso, criminalmente falando, é muito maior do que somente a venda. Se ele tivesse pegado o relógio, ele mesmo ido numa loja de leilão e vendido e tal, do ponto de vista criminal, isso seria muito menor. Então a gente tem aí associação de quadrilha, formação de quadrilha e para venda de patrimônio público. E as mensagens contidas no inquérito da Polícia Federal mostram que ele de fato participou da montagem da quadrilha. Se é que não partiu dele diretamente, porque a queda do sigilo feita pelo ministro Alexandre de Moraes não foi do inquérito completo, foi de parte do inquérito. E na parte cujo sigilo foi quebrado, há mensagens entre ele e Mauro Cid. E uma delas em que o Mauro Cid manda para Bolsonaro um link para que ele acompanhe o leilão de uma das joias lá. E ele responde com um selva, que é um grito de guerra, de militar, enfim, manda um selva, né? Após o tenente-coronel Mauro Cid, então seu ajudante de ordens, mandar o link para o leilão das joias. Ainda falta o inquérito sobre os ataques de 8 de janeiro, que para mim o crime muito maior é esse, que deve ser concluído também em breve, provavelmente ainda também neste mês de julho. Inclusive, tendo o caso das joias, ligação com o inquérito do 8 de janeiro, uma vez que Bolsonaro usou o recurso das joias, de acordo com a Polícia Federal, para ficar nos Estados Unidos enquanto os ataques ocorriam em Brasília. Os ataques de 8 de janeiro ocorriam em Brasília. Na micareta fascista em Santa Catarina, Bolsonaro disse ter pressentido que algo ocorreria e por isso foi para os Estados Unidos. Cara, isso é de uma patifaria tão grande, tão sem tamanho, sinceramente. Bolsonaro vive de ludibriar a horda, especialmente aqueles que cantam hino para pneu ou que acendem a lanterna do celular para chamar ETs para que estes venham ao planeta Terra livrar o mundo do mal do comunismo. De todo modo, é sempre bom a gente esperar os acontecimentos. Processos judiciais têm rito. E temos, nos casos que envolvem o Jair Bolsonaro, o componente político. Gostemos disso ou não, devesse haver esse componente ou não. Mas se comprovando o inquérito da Polícia Federal, nesse caso das joias, Bolsonaro, em vez de mandar mensagem com selva, vai passar a mandar mensagem com jaula. Bom, é para lá que os bichos capturados vão, não é mesmo?